Bom pessoal, hoje neste vídeo mostraremos uma região que é extremamente importante para o Líbano e também com várias relações aos libaneses que vivem no Brasil. Estaremos no riquíssimo Vale do Bekaa, no leste do país, uma das regiões mais estratégicas e férteis do Oriente Médio, historicamente tendo sido a ponte natural entre as montanhas do Líbano, que até mesmo na época de inverno tem neve, e a fronteira com a Síria, além de integrar rotas comerciais desde a antiguidade. Aqui veremos o Templo de Júpiter de Baalbek, um patrimônio histórico da Unesco que com certeza vai impressionar cada um de vocês. E hoje, pessoal, estaremos aqui no Vale do Bekaa, uma região muito bonita, uma região que é considerada o celeiro do Líbano, onde as plantações de diversos gêneros agrícolas alimentam essa nação e também podem ser exportados para outros países menos férteis aqui dessa região. Para começar o nosso passeio, estamos em Andjar. Vocês já conseguem ver essas ruínas. Muitos vão pensar que são ruínas romanas, mas na verdade são ruínas do período Omíada aqui, já são ruínas de uma cidade árabe que remonta às primeiras influências islâmicas nesta região por volta do século VII. O que é muito interessante é que vocês vão ver que a influência bizantina e romana foi utilizada também nas construções de uma cidade islâmica. Apesar de tudo isso, nós vemos que muitas mudanças aconteceram nesta localidade durante os últimos anos, principalmente se a gente considerar que a maior parte da população que está aqui hoje são armênios libaneses. Uma história muito bacana que eu vou contar para vocês, mas venha comigo explorar essas ruínas de mais de 1.500 anos praticamente, né? 1.300 anos, e que a gente possa também aprender mais sobre a história tão rica deste país que é o Líbano. E vocês vão perceber, pessoal, que em muitos dos cantos que a gente for, que são lugares mais turísticos, não há muita gente, principalmente estrangeiros, nesse momento em que ainda há guerra no Oriente Médio, sobretudo em Gaza. Nós sabemos que a guerra respingou em outros lugares. Aqui o Líbano também foi severamente afetado, né, num confronto direto entre o Hezbollah e Israel. Mas agora está mais tranquilo. O ponto é que as pessoas ficam com medo de vir até aqui, e esse país que é tão bonito e que tem tanta história, tantas coisas a oferecer para cada um de nós, acaba se prejudicando economicamente. A gente já sabe de todas as questões difíceis da economia do Líbano atual, que eu contei para vocês no vídeo anterior, mas isso afeta as comunidades que dependem essencialmente do turismo, dependem essencialmente do artesanato, ou de receber estes viajantes que outrora exploravam este belo país e agora ficam receosos de fazer uma viagem como essa. Mas por enquanto não vi nenhum rastro muito grande da destruição. Quando a gente andar por outros cantos, obviamente que a gente vai ver, porque o Líbano também foi severamente bombardeado durante os últimos meses. Então a gente consegue ver que os muçulmanos, principalmente na sua expansão, na sua conquista e colonização de todo o Levante, em muitas das cidades construídas não trouxeram um estilo próprio. Muitas das influências arquitetônicas foram inspiradas
em elementos já encontrados. E essa região foi muito importante durante a época dos fenícios. Nós sabemos os grandes fenícios, grandes navegadores do Mediterrâneo, né, que inventaram o alfabeto que depois se desenvolveria para tantos outros alfabetos, os gregos, os romanos, que tinham essa arquitetura mais característica de colunas, dos capitéis e destes arcos. Então, muito disso foi inspirado e adaptado depois à própria visão religiosa deles. Nós sabemos que algumas coisas mudaram, mas inevitavelmente um conquistador copia o outro em muitos aspectos, e aqui é um grande exemplo disso. A gente está falando do século VII, a grande parte dos romanos, ou pelo menos os seus descendentes, não estavam mais no controle desta região do Levante. Já havia acontecido a queda do Império Romano do Ocidente, ainda havia os bizantinos, alguns permaneceram aqui por muito tempo, mas a crescente influência árabe e posteriormente a influência turca mudaria bastante todas as dinâmicas sociais por aqui, e deixariam com que grande parte do Oriente Médio nesta região se tornasse islâmica, assim como é até os dias de hoje. E algo que contrasta bastante com as imagens da Síria, da Jordânia e outros países que vocês já devem ter visitado ou visto aqui na internet, como é o caso da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Iraque também, que eu mostrei. Nós temos aqui muita vegetação, um país muito verde, temos árvores altas, né? Não, eu achava que aqui eram cedros do Líbano. Não, os cedros do Líbano não estão aqui no Vale do Bekaa, estão em uma região mais alta, né, maior altitude, mas de qualquer maneira é um país onde a presença do mar Mediterrâneo e de vegetação bastante diversificada é bastante diferente daquilo que a gente está acostumado, e coloca o Líbano num ponto especial, né? Uma nação não só rica na sua história, na sua diversidade étnica, mas também na sua própria geografia, um país muito fértil, um solo muito bom, e que explica também a culinária libanesa ser tão rica, ser tão saudável, algo que a gente vai explorar também ao longo deste e dos próximos episódios. E trazendo para a realidade daquela época, século VII em diante, onde nós tínhamos muito menos população, é uma cidade grande. Nós vemos que é uma cidade, uma parte dela murada, mas uma área muito ampla, e por todos os lados que a gente vai tem algo diferente. Tem os antigos banhos, tem as mesquitas, a mesquita no caso, né, os outros aposentos, a rua principal. Obviamente que falando de uma região que sofreu tanto com outras invasões, com outros domínios, não sobrou muita coisa para contar a história além das ruínas, mas dá pra gente ter uma noção sim pela área de que se trata de um local muito importante naquela época, se a gente comparar com outras cidades desta mesma região.
E hoje a cidade de Anjar, ela é habitada principalmente por armênios libaneses, que a partir do final da década de 30 fizeram a cidade renascer. O porquê que tem tantos armênios aqui? Como vocês sabem, eu já mostrei aqui para vocês no canal, quando estive na Armênia, houve o genocídio armênio, principalmente na Anatólia. Toda aquela região da Anatólia, atual Turquia, e aqui eram controlados pelo Império Otomano. Nesse sentido, muitos dos armênios que foram enviados nas marchas da morte pelo deserto sírio chegaram à Síria e ao Líbano, países onde a comunidade cristã era grande e onde eles puderam depois se estabelecer, aqueles que sobreviveram a este longo caminho. Então, a gente vê que há muitos armênios que chegaram até aqui. Acho que hoje são 4% da população do Líbano, e tem uma relação muito próxima com os libaneses. Os armênios e libaneses têm inclusive muitas relações diplomáticas há muito tempo. Às vezes até os árabes libaneses e os armênios libaneses se casam e a comunidade vai crescendo. Então é uma relação muito bonita, e como é um país que eu gosto muito da Armênia, não poderia deixar de visitar aqui e também observar essa bela escrita armênia que está em todos os cantos e ver a linda catedral que eles ergueram aqui. Tem um estilo mais moderno, mas lembra bastante aquelas igrejas que mostrei para vocês no país original, na Armênia também. E é bom dizer que nós temos tanto os armênios ortodoxos quanto os armênios católicos. Os armênios católicos em comunhão com Roma, mas são menores do que os armênios ortodoxos em número, já que a Armênia também tem as suas próprias tradições, própria liturgia, também na bela língua armênia, como vocês podem lembrar dos vários episódios que eu gravei naquele país para vocês aqui no canal. Demograficamente, o Vale do Bekaa é majoritariamente xiita, especialmente no norte, na cidade de Baalbek e Ermel. Mas também há comunidades sunitas e algumas áreas do centro sendo cristãs, maronitas e greco-católicas. Essa composição reforça sua relevância nas dinâmicas políticas libanesas, já que o Bekaa é um dos principais bastiões da população xiita do país, inclusive com forte influência do Hezbollah, como falaremos mais adiante. Economicamente, a região depende da agricultura de batata, trigo, uva, vegetais. Vinho também é produzido aqui, com algumas das maiores vinícolas do Líbano, a criação de animais e de atividades de comércio transfronteiriço com a Síria. Por ser mais pobre que a costa, o Estado libanês é menos presente, o que permitiu a atuação de grupos armados e de redes de contrabando ao longo das décadas. Essa é a localização também mais próxima à Síria, o que transformou o vale em eixo logístico para a circulação de bens, refugiados, durante conflitos e durante períodos de paz. E por que o Vale do Bekaa tem uma relação tão profunda com o Brasil? Bom, isso se explica através da diáspora libanesa. Desde o final do século XIX, especialmente durante a Guerra Civil Libanesa, entre 1975 e 1990, tema do vídeo seguinte dessa série, dezenas de milhares de pessoas do Vale do Bekaa imigraram para o Brasil, principalmente das cidades de Baalbek, Zaleh, Ermel e os seus arredores. Muitos se estabeleceram em São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná, formando comunidades grandes e muito ativas na política, no comércio e na vida cultural brasileira. Há famílias brasileiras conhecidas cujas raízes estão diretamente no Vale do Bekaa, e vários vilarejos do Vale têm forte ligação emocional com o Brasil, recebendo remessas de dinheiro quase que mensalmente e visitas frequentes de familiares, até com alguns falando português. Além disso, o Brasil mantém relações simbólicas com o Bekaa por meio de sua grande comunidade xiita, a maior da América Latina, que tem origem majoritária justamente nessa região do Líbano.
A presença de mesquitas xiitas no Brasil, instituições culturais líbano-brasileiras e intercâmbios comerciais reforçam esses laços. Em termos diplomáticos, o Brasil é visto no Vale do Bekaa como um país amigo que recebeu a diáspora sem perseguição e permitiu a ascensão econômica, criando uma ponte social que permanece viva até hoje. E não se preocupem que ao longo dessa série falaremos mais sobre a imigração libanesa ao Brasil, sobretudo as comunidades cristãs, maronitas e melquitas, que encontraram um lar principalmente no sudeste brasileiro, algo que eu tenho certeza que interessará muitos de vocês. Mas para o final desta série, iremos ao sul do Líbano, nas regiões fronteiriças com Israel, para mostrar o território mais específico relacionado ao Hezbollah. Mas como aqui o Vale do Bekaa também tem relação muito forte com este grupo fundamentalista, não posso deixar de falar um pouco sobre ele também neste vídeo. Como muitos sabem, o Hezbollah surgiu no início da década de 80, durante a Guerra Civil Libanesa, e após a invasão israelense do Líbano em 1982. Ele foi criado por clérigos xiitas libaneses influenciados pela Revolução Islâmica do Irã em 1979, com apoio direto dos iranianos, seja financeiro, ideológico e até mesmo militar, através da Guarda Revolucionária Iraniana. O objetivo inicial era resistir à ocupação israelense do sul do Líbano e unificar as diversas milícias xiitas em um grupo disciplinado e ideologicamente alinhado ao modelo iraniano. Ao longo das décadas, a sua conduta mudou bastante, apelando para atividades terroristas e o financiamento das mesmas em várias partes do Oriente Médio, o que levou muitos países a considerar o grupo como uma facção terrorista, seja os Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Canadá, Israel, a própria Liga Árabe e vários países do Golfo, como a Arábia Saudita, classificam toda a organização como terrorista. A União Europeia, por exemplo, classifica apenas o braço militar, já que o Hezbollah também atua politicamente dentro do Líbano. Quais foram os principais motivos? A gente pode listar uma série de atentados. A exemplo da Embaixada dos Estados Unidos, que foi atacada em Beirute em 1983, o ataque ao Centro Judaico em Buenos Aires em 1994 e também o atentado ao quartel dos fuzileiros navais dos Estados Unidos em 1983. O grupo ele faz o uso sistemático de táticas terroristas, sequestros de estrangeiros, lançamento de foguetes contra alvos civis, operações militares que colocam deliberadamente civis em risco, segundo resoluções internacionais. Eles carregam um discurso anti-ocidental e anti-Israel com referência à destruição do Estado judeu. Eles se inspiram no modelo revolucionário iraniano, defendendo o governo pela autoridade do clérigo supremo e muitas vezes desconsiderando a multiplicidade étnica e religiosa dentro do Líbano, querendo colocar os xiitas acima de todas as demais religiões. A retórica interna glorifica o martírio e legitima ações armadas sem distinção clara entre alvos militares e alvos civis. Atualmente, eles mantêm um exército paralelo ao Estado libanês contra as resoluções da ONU, embora mais enfraquecido depois do último conflito contra os israelenses em 2024. Ele já usou armas dentro do Líbano, inclusive em 2008 tomou partes de Beirute após o conflito e atua paralelamente ao exército do país, muitas vezes com uma retórica fundamentalista islâmica. Então, para todos os efeitos, grande parte do mundo democrático classifica este grupo e os seus membros como terroristas. Por que eles são tão fortes aqui no Vale do Bekaa? Por conta de ser uma região com forte maioria xiita, principalmente na cidade de Baalbek. Isso forneceu ao grupo base social, recrutamento e legitimidade local desde a sua fundação. A geografia também é estratégica, já que é uma região de montanhas e vales que favorecem esconderijos, depósitos de armas e treinamentos, além da proximidade com a fronteira síria, que permitiu receber armas e suprimentos vindo do Irã via Síria, principalmente durante a era Assad, e mover os terroristas entre o Líbano e a Síria com maior facilidade.
Aqui, inclusive, eles criaram uma economia paralela, já que o Bekaa tem uma economia tão frágil e uma presença limitada do Estado libanês. O Hezbollah ele atuou como provedor de serviços sociais, mantendo rotas de contrabando e financiando parte das suas operações através do controle territorial. Exatamente por isso que é uma região ainda com forte presença ideológica deste grupo, apesar do seu grande enfraquecimento desde 2024. E chegamos aqui em Baalbek, ou Baalbak, essa região no Vale do Bekaa, quase que na divisa com a Síria, uma cidade que é um bastião do Hezbollah, falaremos mais sobre isso agora, e que também é um local com um grande complexo arqueológico que remonta desde os fenícios, origens cananeias, depois os greco-romanos, enfim, tem muita coisa interessante para mostrar para vocês. Esse complexo arqueológico, vamos dar entrada. Em relação aos preços, o Líbano, como vocês sabem, passa um período de crise econômica e de desvalorização extrema da sua moeda. Para entrar aqui, ou são 12 dólares, quase aí uns 70 reais, ou 1 milhão de liras libanesas. Vamos começar a explorar. É um dos complexos arqueológicos com os templos greco-romanos mais bem preservados que nós temos nesta região do Oriente Médio, e muitas pessoas do mundo todo vêm aqui ano após ano para poder se fascinar com os detalhes que nós veremos a seguir. E eu estou impressionado com o tamanho. Vocês talvez no vídeo não consigam ter essa noção, mas é muito, muito alto. Vocês veem que tem alguns pontos em que as colunas podem chegar até uns 20 metros, pelo que eu vi. E o tanto de coisas que sobrou, né? Isso impressiona bastante por ser construções do século I ao século III. Realmente impressionante, lindo demais você conseguir ver isso e imaginar como que naquela época, cerca de 1800, 2000 anos, conseguiram construir tudo isso daqui, né? Bom, pessoal, e vocês podem ver que explorar esses templos greco-romanos aqui no Líbano nessa época está sendo praticamente você ter acesso aos parques arqueológicos de maneira exclusiva. E muito disso é explicado pelo caminho até aqui. Afinal, nós estamos no Vale do Bekaa, na parte quase na fronteira com a Síria, um dos bastiões, um dos redutos mais militarizados do Hezbollah. E exatamente por essa presença do grupo fundamentalista xiita, do grupo considerado terrorista por muitos países, que Israel tem atacado diretamente esta região, e automaticamente os turistas, sobretudo ocidentais, evitam vir para essa região neste ano de 2025. Mas vocês podem ver que é um lugar muito bonito. Para aqueles que gostam da história, um prato cheio você explorar todas essas ruínas sem ninguém ao seu entorno, e a gente consegue observar a grandiosidade dos vários impérios que estiveram aqui e deixaram as suas marcas, que resistiram literalmente milênios. Um privilégio poder estar aqui mostrando tudo isso para vocês. Então vamos falar um pouco da história deste local tão incrível. As origens, elas remontam aos fenícios e também aos cananeus, que já cultuavam outras divindades antes mesmo da chegada dos gregos e dos romanos. Nós tínhamos aqui então o templo de Baal, né, para a divindade Baal, que era tipo deus dos deuses, até que depois, com a chegada dos gregos, a helenização desta região,
E com isso nós temos a cidade sendo batizada de Heliópolis, a cidade do sol. Nós sabemos que tanto os gregos quanto os romanos cultuavam deuses muito parecidos, com apenas a mudança dos nomes, e depois foi construído aqui outros templos, a exemplo deste aqui, que é o templo de Baco, né? Nós sabemos, Baco, o deus da festa, do vinho, assim considerada também uma divindade para os greco-romanos, e o que impressiona são os detalhes preservados, por isso que é um patrimônio mundial da Unesco. Vocês conseguem ver a riqueza das colunas, vocês observam todos os capitéis ainda intactos, muitos e muitos detalhes que conseguiram resistir a muitos e muitos séculos e até hoje impressionam na forma como ele foi construído desta maneira tão detalhada, tão artística, quando nós não tínhamos muita tecnologia. Vocês conseguem ver que em alguns pontos ultrapassa os 30 metros e nós temos aqui cerca de 65 metros de comprimento, né, em uma das partes. Realmente um lugar lindíssimo. Vocês conseguem ver a beleza e a altura de todas essas estruturas erguidas aí há quase 2000 anos. E me respondam, caso um templo deste estivesse na Itália, na Grécia, na Turquia, na Espanha, como tantos que existem lá de fato até os dias de hoje, como seria a visão com centenas, talvez milhares de turistas e grupos andando por aqui? Então, você visitar o Oriente Médio, principalmente nesse momento de crise, envolve decisões pessoais, você reconhecer o seu próprio risco, mas também em muitos lugares a vida segue a sua normalidade e você pode desfrutar destes imensos complexos arqueológicos como se fosse aberto só para você. Realmente um lugar tão incrível, e vocês veem que não há nenhuma outra pessoa. Quem passa são os trabalhadores daqui, alguns dos funcionários da manutenção destes templos. Então é uma sensação muito agradável. Que eu não gosto de muitas multidões, me sinto privilegiado de estar aqui numa época em que não tem muitas pessoas. Vocês infelizmente não vão conseguir ter a noção da altura destas enormes colunas. São praticamente 30 metros, 31 metros que eu estava lendo nas descrições do templo de Baco, e realmente uma estrutura em rocha magnífica. Muitas das pilastras, muitas dessas colunas conseguiram resistir aos efeitos do tempo, enquanto que do outro lado nós temos o templo de Júpiter. Ele não conseguiu resistir muito. Vocês veem que são só 6 colunas originais que por lá ficaram, mas a gente pode imaginar, pode extrapolar na nossa imaginação que aquilo que nós vemos ali, aqui também existia do outro lado, ou seja, todas essas colunas aqui imensas que formam o templo, né, que formam as entradas, né, as laterais, nós tínhamos também lá do outro lado, um pouco mais alto, mas igualmente magnífico. E aqui um breve comentário, né? Apesar dos xiitas serem muito radicais em muitos aspectos, eu que já visitei o Irã e também as regiões xiitas dentro do Iraque, dentro do Afeganistão, a gente vê que em relação ao patrimônio histórico de outros povos, de outras civilizações, eles até que preservaram bastante. Se vocês forem observar Persépolis, Passárgada, os diferentes pontos onde eram enterrados os reis da antiguidade persa, greco-romana, tudo isso acabou sendo preservado, enquanto em muitos países sunitas houve uma adaptação, uma destruição deste patrimônio para a construção de mesquitas, ou simplesmente a destruição pela destruição por conta de aspectos religiosos mais profundos. Não estou dizendo que sempre é assim, mas aqui, por ser uma região administrada por xiitas, está bem conservado, e também comparando com aquilo que eu já
já vi no Irã, já vi nesses outros países de maioria xiita ou de forte presença xiita, é algo que vale a pena a gente destacar para vocês também. E por conta destes blocos imensos de rochas que foram utilizadas para a construção dos templos, não preciso nem dizer que muitas teorias da conspiração sobre os alienígenas do passado que teriam colocado isso daqui surgiram na internet e sempre surgem. Mas se a gente for considerar toda essa região, a gente encontra facilmente vários exemplos desses, o que nos prova que era uma questão da própria inteligência, da construção da engenharia civil de todos aqueles povos que ocuparam esta localidade, e acho que muitas pessoas atribuem a alienígenas ou forças místicas porque hoje a gente tem dificuldade de construir o básico, né? E a gente olha na história 2000 anos para trás e fala, pô, como que eles conseguiram fazer isso e hoje a gente não consegue fazer um rejunte certo no chão de um banheiro? Mas tem a ver com o declínio intelectual da sociedade como um todo, e não é porque hoje somos talvez menos competentes em relação a isso que os nossos antepassados fossem também igualmente pouco competentes como são muitos dos nossos construtores atuais, né? Muitos dos projetos atuais que não envolvem tantos detalhes, ou se envolvem, são mais minimalistas, tal, mas vocês conseguem ver, ó, todos os detalhes aqui, provavelmente segurando um vinho, né, um cacho de uvas representando vinho, o templo de Baco, muito, muito lindo poder ver isso tudo de perto. E como em grande parte das cidades romanas, a cidade dos vivos era separada das cidades dos mortos, né? Então as necrópolis, elas ficavam muito mais afastadas dos templos, das cidades, dos fóruns principais onde as pessoas andavam e comercializavam. Mas aqui, na própria região do sítio arqueológico de Baalbek, eles trouxeram parte daquilo que encontraram aos arredores e que mostra também todos esses procedimentos relacionados à vida póstuma das pessoas, né? As suas crenças para o futuro, na vida pós-morte, algo que é muito presente em várias civilizações. Olha, daqui vocês conseguem ter uma noção, comparando com o tamanho das pessoas andando, o tamanho do templo de Baco. É realmente impressionante. Todos os dois templos estão em uma elevação também considerável. Aí vamos falar uns pelo menos 6, 7 metros. E aqui do outro lado, onde eu estou, subindo para o templo de Júpiter, ou pelo menos o que sobrou dele. Mas o estado de conservação do templo de Baco é realmente impressionante. Eu acho que só na cidade de Agrigento, na Sicília, que eu consegui ver templos desta época tão bem conservados, mas nada próximo da sua monumentalidade, no seu tamanho. É muito menor e, portanto, a conservação se dá de forma mais fácil. Quando você tem maior área, mais colunas, mais capitéis, a chance de eles se quebrarem ao longo do tempo, seja por problemas de terremotos, problemas na natureza mesmo, ou guerras, é muito maior, né? E aqui a gente consegue ver o restante da cidade também extremamente ampla. Imagina só a cidade de Heliópolis no seu auge, como devia ser um lugar magnífico de você visitar, a epítome da grandiosidade greco-romana durante
alguns séculos antes de Cristo e até mais ou menos o primeiro e segundo século depois de Cristo, aqui nessa região do Oriente Médio, que, lembrando, compartilha muitas semelhanças genéticas, históricas e também até mesmo na culinária com o restante dos povos mediterrâneos, seja no norte da África, seja no sul da Europa. E eu que já devo ter visitado dezenas de complexos greco-romanos ao longo das minhas viagens pelo mundo, sobretudo no sul da Europa e no norte da África, aqui no Oriente Médio também, posso dizer que esse talvez pelo tamanho e pelo estado de conservação seja um dos mais impressionantes, por conta do templo de Baco ser algo assim inacreditável nos seus detalhes e também por essa cidade ser tão ampla. Vocês imaginam aqui os dois templos e aqui o caminho que levava ao restante da cidade, com comerciantes, com as pessoas mais importantes vivendo o mais próximo do centro e tantas outras atividades que aconteciam, e essa pujança econômica, intelectual, né, que nós tínhamos naquela época, científica até mesmo, com muitas pessoas filosofando. Nós sabemos que o Império Romano também cometeu uma série de abusos, sobretudo nas regiões mais distantes da capital, mas inevitavelmente também traziam o desenvolvimento, as técnicas agrícolas, outras técnicas relacionadas aos aquedutos, para fazer com que as pessoas tivessem acesso às coisas básicas daquela época, que até hoje são importantes. Então realmente fiquei muito feliz de estar aqui, muito impressionado de ver tudo isso com os meus próprios olhos, e recomendo fortemente a todos aqueles que gostam da história greco-romana, principalmente nesta parte do Levante, venham ao Líbano e não percam de fazer essa viagem de cerca de 1h30, 1h40 até o Vale do Bekaa, conhecendo com certeza a belíssima cidade de Baalbek, com todas as suas ruínas históricas. E aqui nós temos mini esfirras, né, de carne, muito gostosas, que eles comem com limão. Aqui também vocês veem que o estilo é um pouco diferente daquelas que eu mostrei na Síria, mas muito bonita a massa, parece ser bem crocante. É um exemplo de comida árabe, no caso levantina, bastante próxima daquilo que nós temos no Brasil, mas aqui lembrando que é o gosto original. E todos aqueles que ficaram até o final de mais um vídeo, meu muito obrigado de coração. Eu tenho certeza que vocês puderam aprender novas informações e com isso também ampliar a visão sobre o Oriente Médio e sobre o Líbano, esse país tão fascinante e irmão do Brasil. No próximo vídeo mostrarei novos cantos relacionados à cidade de Beirute, além de falar um pouco sobre a Guerra Civil, que é um episódio não tão distante e que modificou de forma tão profunda a sociedade libanesa até os dias atuais. A todos que ficaram até o final, meu muito obrigado de coração, um forte abraço e fiquem com Deus.